Não tem a ver com os espíritos malignos que vêm e vai, mas tem a ver com o acesso que Davi está tendo. Quando os espíritos malignos da parte de Deus atormentavam Saul, quem que eles chamavam? Davi. Davi ia lá tocar harpa, né? Sim. A questão não é saber se você é bom para tocar. A questão é saber se você toca na unção. Uhum. O Davi tinha habilidade para tocar, mas tinha autoridade da unção. O que sustenta a unção é o seu caráter. Uhum. Aí Davi ia lá, tocava harpa, o espírito maligno saía, Davi voltava para casa. O espírito maligno voltava de novo, tinha que chamar Davi. Davi voltava para lá, tocava harpa, o espírito maligno saía, aí Davi voltava para casa. Não tem a ver com os espíritos malignos que vêm e vai, mas tem a ver com o acesso que Davi está tendo, entrar E sair. e sair. Entrar. E sair. Acesso. Por que, André? My God, o próximo rei era quem? Ele. Davi. Só que Deus não coloca Davi direto no trono, mas permite Davi ter acesso. Por que muitas pessoas não estão tendo acesso? Porque o excesso rouba os acessos. Às vezes você está falando demais e os seus excessos podem roubar os seus acessos. Para eu ter acesso, eu preciso perder os excessos. Por isso, construa sempre em silêncio. Em silêncio, mano, não precisa falar nada. Porque na hora que a obra estiver pronta, as pessoas que não viram você construindo vai ter que aplaudir aquilo que foi construído. Eu não preciso fazer barulho naquilo que eu estou construindo, mas eu só preciso construir em silêncio. Porque às vezes as pessoas, você pode contar o que você está construindo, as pessoas não vão destruir. Só que ao invés delas apoiarem, elas podem... vão. E uma palavra, elas não vão destruir a sua obra, mas pode destruir as suas emoções. Elas podem tentar derrubar as suas emoções por palavras. Aí aquilo que você estava construindo, você deixa de construir. Olha que coisa linda. As muralhas de Jericó não caíram? Sim. Na verdade, elas não caíram, elas ruíram. Qual a diferença de cair para ruir? Sim. Cair é quando tomba. Ruir é quando desce. Sim. E aqui está o mistério. A casa de Raabe estava em cima do muro. Quando as muralhas ruíram, que as muralhas desceu, a casa desceu junto. Hein? Engraçado que é quando os espias entrou na casa de Raabe, a casa desceu, houve salvação. Todos que estavam dentro daquela casa foram salvos. Por quê? Porque quando você preserva quem Deus envia, Deus preserva você. Eles não mataram os espias. A oportunidade das muralhas caírem não foi com barulho. Que a gente acha que o que fez as muralhas ruírem foi o barulho. E não foi. Foi a obediência. Porque se as muralhas fossem ruídas ou caídas por causa do nosso barulho, por que as muralhas da nossa hipocrisia não caem? A gente faz barulho todo dia nos cultos e as muralhas continuam lá. Mas eu preciso ter habilidade para fazer muralhas descer, mas eu preciso ter humildade para fazer muros subir. Meu Deus. Porque vai ter dias que Deus vai te chamar como Josué para fazer muros descer. Sim. Mas vai ter dias que Deus vai te levantar como Neemias para fazer muros subir. Vocês estão pegando? Vocês não estão aqui não. Muralhas quando caem, muralhas quando descem, as muralhas quando vão ruir, tem a ver com acesso com que você vai entrar para conquistar a terra. Mas muro quando sobe tem a ver com proteção, para ninguém entrar. As muralhas caiu, foi para Israel entrar. Os muros de Jerusalém subiu, foi para o inimigo não acessar. Todos nós precisamos proteger a nossa mentalidade com muros espirituais. Capacete. Deus não fez o homem? Sim. Deus não fez o homem? Sim. Deus não fez o homem? Fez. E tudo que Deus faz é perfeito ou não é? Sim, é. Quando Deus formou o homem, ele colocou algo dentro do homem chamado sêmen. Sêmen. Que se você pegar a palavra sêmen, a semântica da palavra sêmen é semente. Semente. Sêmen, semente. Só que quando Deus formou a mulher, Deus não deu semente para ela. Deus deu útero. O útero é um pote. É o vasinho onde recebe a semente. Então quando você casa, a primeira coisa que você vai ter acesso é que a sua esposa vai ter o seu nome. Sim. Você só vai ter acesso à intimidade dela depois que tiver registrado o nome. Tem gente arrombando a porta antes da hora. Tem gente acessando a porta antes da hora. E quando você entra numa casa que você não tem a escritura, você é chamado de ladrão. Ladrão, yes. E a Bíblia diz que ladrão não herdará o reino dos céus. Relacionamento é caro, mano. Relacionamento é caro. Deixa eu falar uma coisa sobre relacionamento. As pessoas têm pressa pra casar Sim. porque elas acham que por causa das outras amigas que casaram, os amigos que se casaram, eles têm que casar. Mas eu prefiro esperar e acertar
do que apressar e errar. E errar. É melhor esperar e levar pra casa a pessoa certa do que apressar e levar pra casa. Qual é a escada do relacionamento até o casamento? A escada do relacionamento tá Mesa, Mesa, altar e altar. cama. e cama. Mesa, altar e cama. É, ué. Mesa, altar e cama. A mesa é o planejamento. Certo, Você vai planejar pra casar, então você tem que ir pra mesa. certo. O altar é o lugar da consagração, onde você vai consagrar as alianças e o seu matrimônio. E a cama é o lugar da consumação, é a etapa final. Qual o problema hoje? Que ao invés do pessoal começar na mesa para terminar na cama, eles Começa estão na- começando na cama para querer terminar na mesa. E aí, quando você termina na mesa, aí tem que falar, vamos fazer os cálculos. Quanto que a gente vai gastar de fralda, né? É, fralda. Quanto que vamos ter que gastar de aluguel? Porque ela não tinha plano para casar agora, né? Nós não planejamos, não teve mesa para planejamento. Estão com pressa para querer Meu casar. my God. Que eles acham que o segredo é só colocar uma aliança no dedo e não é. Ah, as pessoas falam assim, não, porque eu casei por um propósito, porque Deus não une Deus pessoas. não une pessoas, une Deus une propósito. propósito. Ok, irmão, eu acho lindo. Mas além do propósito, você precisa também amar essa pessoa. Porque tem gente que casou só por propósito e não casou por amor. Estão alinhados no propósito, mas não se amam. Estão ligados no propósito, mas não se amam. Sim. E a Bíblia diz que Cristo amou a igreja. Teve propósito, mas também teve amor. Porque se não tiver amor, nada adianta. Porque a fé, a esperança e o amor, o que deles permanece? O amor. O amor. O amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte que a morte. É, ué, o amor é mais forte do que a morte. Você chega no velório e fala assim, rapaz, parece que a morte venceu, né? Mas a Bíblia diz que o amor é mais forte que a morte. Mas como o amor é mais forte que a morte, sendo que ele está morto? Pois é, a morte venceu Adão. A morte venceu Eliseu. A morte venceu Abraão, venceu Isaac, venceu Jacó. A morte venceu Josué. A morte venceu Moisés. Mas quando encontrou com Jesus, o amor... Venceu a morte. Então, André, perdão não tem a ver com obrigação. Perdão tem a ver por amor. Perdão não é aquilo que você faz por obrigação a alguém. Perdão é aquilo que você faz por amor a si mesmo. O perdão é uma chave e a culpa é uma prisão. Enquanto você não libera pessoas por causa do seu perdão, você vai estar aprisionado a elas por causa da culpa. E a culpa não te trará cura, mas o perdão te conduzirá à paz. Escolhe. Toda discussão te fere, mano. Toda discussão difere. É, ué. Conflito. É. É, porque a discussão, no final das contas, você sempre vai querer estar certo. E acaba que no final de você lutar pra estar certo, no final você acaba estando errado.